Bem-vindos, queridos alunos, à nossa primeira lição da revista Respostas Bíblicas para Perguntas Intrigantes. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e fundamental da fé cristã, a criação do universo e a existência de Deus. Desde os tempos antigos, a humanidade tem se perguntado sobre as origens do mundo e da vida. O que diz a Bíblia sobre isso? Como a ciência se relaciona com a fé? E, mais importante ainda, como essas verdades afetam nossas vidas diárias e nossa relação com o Criador? Nesta lição exploraremos várias perguntas importantes sobre Deus e a criação, como: o mundo sempre existiu ou foi criado por Deus? Será verdade que Deus criou o mundo e depois o abandonou? Não é verdade que Deus e a natureza são a mesma coisa? Por que alguém negaria a existência de Deus? Ao longo desta jornada vamos mergulhar em passagens bíblicas profundas, como Isaías 45, 8 a 12, Atos 17, 24 a 28, Romanos 1, 18 a 21, e Salmo 14, 1 a 3, e explorar como esses textos nos ajudam a entender melhor a natureza de Deus e a beleza da criação. Quero encorajá-los a manterem suas mentes e corações abertos, pois esta lição nos desafiará a pensar profundamente sobre questões essenciais da fé cristã. Vamos orar juntos e pedir a orientação do Espírito Santo, enquanto mergulhamos nesta fascinante jornada de descoberta e aprendizado. Primeira pergunta: o mundo sempre existiu ou foi criado por Deus? Esta pergunta nos leva a refletir sobre a origem do universo e a natureza de Deus como Criador. A Bíblia, em Isaías 45, 8 a 12, declara claramente que Deus é o Criador de tudo. No versículo 12 lemos: Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus. Portanto, a Bíblia nos ensina que o universo teve um início e foi criado por Deus a partir do nada. Como nosso estudo se concentra na Bíblia, não vamos entrar em detalhes sobre outras teorias, como o Big Bang. A Bíblia é nossa fonte de autoridade e nos diz que Deus é o Criador. Quem veio primeiro, a criatura ou o Criador? Aqui a lição nos leva a considerar a questão da origem da vida e do universo. A ciência tem tentado explicar a origem da vida e do universo através de causas naturais, mas a Bíblia nos ensina que Deus é anterior a todas as coisas e é o Criador de tudo. Colossenses 1,17. George Edward Lemaitre, em 1927, apresentou a teoria do Big Bang, que é amplamente aceita pelos astrônomos. No entanto, essa teoria não explica a origem da matéria de maneira satisfatória. A Bíblia nos ensina que Deus é anterior a todas as coisas e que Ele criou o universo a partir do nada. Segunda pergunta: será verdade que Deus criou o mundo e depois o abandonou? Muitas pessoas acreditam que Deus criou o mundo e depois o abandonou, mas a Bíblia nos ensina que Deus está no controle do mundo e que todas as bênçãos e experiências belas e agradáveis da vida nos são concedidas por Ele. Atos 17, 24 a 28. O Salmo 19, 1 diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso nos mostra que Deus é o Criador e sustentador do universo. Terceira pergunta: não é verdade que Deus e a natureza são a mesma coisa? A natureza, com toda a sua beleza e harmonia, não pode ser confundida com o próprio Deus, o Criador. Romanos 1, 18 a 21. A natureza pode nos mostrar um pouco da glória de Deus, mas Deus é maior do que a sua criação. O Salmo 14, 1 a 3 nos ensina que aqueles que dizem que Deus não existe são nécios, ignorantes, estúpidos, insensatos. A Bíblia nos ensina que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, e devemos adorá-lo como tal. Quarta pergunta: por que alguém negaria a existência de Deus? Salmo 14, 1 a 3. Neste tópico, a lição nos leva a considerar a negação da existência de Deus e suas implicações. O Salmo 14, 1 a 3 nos mostra que aqueles que dizem que Deus não existe são nécios, ou seja, são ignorantes e insensatos. A Bíblia nos ensina que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, e devemos adorá-lo como tal. A negação da existência de Deus pode ser motivada por várias razões. Alguns negam a existência de Deus por falta de conhecimento ou entendimento, nécios, enquanto outros o fazem por revolta contra Deus ou por medo da morte. A Bíblia nos ensina que aqueles que negam a existência de Deus estão agindo de forma insensata e ignorante. Afinal,
A criação testemunha sobre a existência de um Criador, Romanos 1:20. A negação da existência de Deus tem implicações sérias. Aqueles que negam a Deus, muitas vezes vivem como se não houvesse consequências para suas ações. No entanto, a Bíblia nos ensina que um dia, todos terão que prestar contas de suas vidas diante de Deus. Apocalipse 20:12. Conclusão. Queridos alunos, chegamos ao final da nossa primeira lição, onde exploramos perguntas profundas sobre Deus e a criação. Espero que esta jornada tenha sido enriquecedora para todos nós, pois nos desafiamos a pensar mais profundamente sobre a natureza de Deus e a origem do universo. Ao longo desta lição aprendemos que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, e que Ele nos ama e cuida de nós. Além disso, vimos como a ciência e a fé podem coexistir harmoniosamente, e como a Bíblia nos oferece respostas claras e confiáveis para nossas perguntas mais profundas. Como aplicar essas verdades em nossa vida diária? Aqui estão alguns aspectos práticos que podemos considerar. Agradecer a Deus pela beleza e harmonia do mundo ao nosso redor. Cultivar um relacionamento mais profundo com Deus através da oração e do estudo da Bíblia. Compartilhar as verdades que aprendemos nesta lição com outras pessoas, para que também possam conhecer e amar a Deus. Lembrem-se, irmãos, que o conhecimento é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é viver de acordo com o que aprendemos, buscando agradar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a aplicar essas verdades em nossas vidas e a vivermos de forma que o honremos em tudo o que fazemos. Oremos juntos para que o Espírito Santo nos guie e nos capacite a viver de acordo com a sua vontade. Amém.